galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Como vocês sabem muito bem, hoje, dia 3 de maio, chegam os novos episódios de Rick and Morty. Na verdade, vai chegar um episódio por semana. É uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo por aí. Eu acho que são as pessoas que assistiram pela Netflix e acham que a série é produzida pela Netflix. Eu não sei, mas muita gente está perguntando se todos os episódios vão chegar hoje. Mas não, cada episódio vai ser lançado em uma semana e, na verdade, a Adult Swim já anunciou, inclusive, o nome de todos os episódios que eu vou colocar aqui do lado para vocês darem uma olhada. Então hoje eu queria falar a respeito de 10 coisas que, na minha opinião, devem acontecer nessa segunda metade da quarta temporada. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos e eu sei que muitos de vocês que acompanham o canal e que assistem os vídeos ainda não se inscreveram. Então se vocês pudessem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então vamos lá, na minha opinião, a primeira coisa que tem que acontecer nessa quarta temporada, nessa segunda metade da quarta temporada, é o retorno do Bird Person, ou do Pessoa Pássaro, que agora se tornou Pessoa Fênix. Ele, pelo menos pelo que a gente viu, ele é o melhor amigo do Rick nesses anos aí que ele ficou fora, talvez até antes, e eles têm uma amizade muito forte, mas todos sabem o que aconteceu com o Bird Person, e a gente sabe como foi o retorno dele, e a gente vê pelo trailer que pelo menos a Tammy vai retornar em algum momento nessa segunda metade, então eu acho que seria mais do que previsível o retorno do Pessoa Fênix também. Mas eu vou falar um pouquinho mais a respeito do Phoenix Person daqui a pouco. E a segunda coisa, o segundo grande acontecimento que eu acho que é quase certeza de acontecer, que eu acho na verdade que tem que acontecer nessa segunda metade, é o retorno do Evil Morty, o retorno do Morty do mal. Eu acho que a gente já viu alguns indícios disso no trailer, como eu falei no meu vídeo anterior, e inclusive muitas pessoas já me pediram aí no decorrer dos últimos 2 anos para eu bolar um episódio, para eu tentar fazer, entre aspas, um episódio de Rick and Morty, e eu bolei um episódio, eu criei um episódio na minha cabeça, eu cheguei até a escrever ele, então se vocês quiserem, eu faço um vídeo a respeito desse episódio que eu criei, e ele traz o retorno do Evil Morty, que seria o retorno ideal, na minha opinião. Mas eu acho que o Evil Morty vai voltar de qualquer forma nessa segunda metade. E outra coisa que eu acho que vai acontecer também é a queda do Rick. De alguma forma, a gente está vendo nessa quarta temporada o Rick cada vez mais vulnerável. A gente vê já no primeiro episódio, praticamente na primeira cena, o Rick morrendo, o Morty se recusando a reviver o Rick. No episódio do dragão, a gente vê o Rick bastante vulnerável também quando ele se machuca ali, quando ele perde os poderes ali, quando a tecnologia dele faz bastante falta naquele mundo mágico que eles vão. E principalmente no episódio da privada, onde o Rick não tem nenhuma grande ameaça, mas a gente vê talvez o Rick na sua forma mais vulnerável desde a primeira temporada ou talvez desde o episódio da unidade. A gente vê que ele tá passando por alguma coisa, a gente vê que ele tá sofrendo e talvez isso se agrave mais ainda nessa segunda metade. E se isso vai ter alguma coisa a ver com o possível retorno do Evil Morty, eu não sei, mas eu gostaria bastante que essa queda dele, se isso acontecer, que isso tenha alguma ligação com o seu grande amigo Bird Person, que agora é a Pessoa Fênix. Outro ponto que aparentemente foi deixado de lado, não só o ponto, como a personagem não teve muita importância, é a questão da Beth possivelmente ser um clone. Eles não falaram mais nada disso, o que eu acho legal, porque é uma teoria, então eu não sei se eles vão continuar dando indícios de que isso aconteceu, até possivelmente a Beth real retornar, mas eu acho que isso vai acontecer nessa temporada, porque eu acho que a Beth foi muito jogada de escanteio. Se a gente relembrar aí os episódios, ela não tem grande relevância em nenhum dos episódios dessa quinta temporada. E eu acho que depois do The ABCs of Beth, que é um dos últimos episódios da terceira temporada, eu acho que eles abandonarem ela um pouquinho no começo da temporada seguinte, eu acho que é intencional, talvez porque vai acontecer alguma coisa nessa segunda metade também. Mais uma coisa que eu acho bem inevitável que aconteça é o Rick e o Morty se separarem de vez em algum momento, nem que seja em um episódio, mas eu acho que o distanciamento entre os dois está se tornando cada vez mais evidente. A gente viu em vários momentos da terceira temporada, a gente viu já no primeiro episódio que o Morty se recusa a salvar o próprio avô,
se dependesse dele, o Rick nem teria voltado à vida, porque ele coloca a Pedra da Morte, ele vai lá para aquele lugar no final do episódio e ele não estava nem aí. Então acho que os dois já estão se distanciando bastante e eu acho que vai acontecer uma quebra de verdade nessa segunda metade. Eu acho que, não que eles vão virar inimigos, mas eu acho que em algum momento a dupla Rick e Morty vão acabar se separando. E como eu disse, isso pode ser por um episódio, por 2 episódios, pode ser um arco que vai até a 5ª temporada. Então eu não sei por quanto tempo isso vai durar, pode durar somente uma cena, mas eu acho que essa situação, essa oposição entre os dois vai se agravar. E eu já fiz essa previsão em outro vídeo, eu acho que essa vai ser a primeira temporada a ter um episódio duplo de Rick and Morty. Eu sei que algumas pessoas estão falando que já aconteceu entre o último episódio da 2ª temporada e o primeiro episódio da 3ª, mas não é exatamente um episódio duplo. Eu sei que o plano do Rick vai de uma temporada para outra, mas são episódios bem distintos, com histórias distintas. Caso vocês não se lembrem, o episódio final da 2ª temporada termina com o Rick sendo preso e começa com ele saindo ali, com ele escapando. Mas, como eu disse, são histórias diferentes e só pelo fato desses episódios serem em temporadas diferentes, eu já acho que eles não se enquadrariam nessa categoria de um episódio duplo. E a minha próxima aposta, que pode parecer bem previsível para muitos de vocês, é que vai ter um episódio de antologia e eu apostava, inclusive, que esse episódio seria diferente do que a gente já tinha visto até agora. E só explicando para vocês, eu fiz essa lista fazem uns 5 dias, eu sei que desde então saíram notícias que confirmam algumas das informações que eu falei aqui, só que eu já tinha feito ali essas 10 apostas, então eu não quis mudar para fazer o vídeo aqui para vocês. Então uma das minhas apostas é que não só a gente vai ver um episódio de antologia, como não vai seguir a mesma fórmula do TV a cabo interdimensional, nem dos Morty Mind Blowers. E o momento que eu tô mais esperando para ver nessa temporada é a grande batalha, que eu acho que vai ser a batalha mais épica aí que a gente já viu em Rick and Morty, e eu acho que vai ser justamente o episódio que vai se tornar um episódio duplo. A gente já viu algumas batalhas bem épicas, principalmente essa que eu disse do primeiro episódio da 3ª temporada, é uma batalha que envolve ali muita gente, a gente já viu coisas grandiosas, mas eu acho que a batalha que a gente vê no comecinho do trailer vai ser realmente de outro nível, parecem aquelas grandes batalhas de Game of Thrones, de Senhor dos Anéis, então eu acho que essa batalha realmente promete muito, e eu acho que ela vai acontecer lá pelo 9º ou 10º episódio. Outro chute que eu tenho a respeito dessa segunda metade é que o gato misterioso vai retornar. Eu particularmente não gostaria que o gato retornasse, justamente porque eu acho que o mistério que eles conseguiram criar em volta do gato ficou praticamente perfeito, mas vale lembrar que no trailer aparece um cachorro lutando com um gato e os dois claramente são inteligentes, os dois possuem uma inteligência pelo menos o suficiente para controlar aquelas grandes máquinas, então acho que seria um grande desperdício eles trazerem outros gatos nessa mesma temporada e não aproveitarem que eles conseguiram criar um gato tão bem desenvolvido assim. Então talvez ele seja o líder desses gatos que aparecem no trailer, mas de qualquer forma eu acredito que ele devesse retornar. Não é o cenário ideal, para mim ele não deveria retornar, mas já que eles decidiram incluir gatos na trama dessa segunda metade, eu acho que nada mais justo do que eles trazerem o gato de volta também. E por último, um chute que na minha opinião já demorou para acontecer é o aparecimento do Cthulhu, ou do Cthulhu, ou do Tchutchucão aí, como as pessoas falam. Eu acho que ele vai aparecer de alguma forma nessa segunda metade, principalmente porque no trailer a gente vê vários tentáculos ali, a gente vê umas imagens que lembram bastante a mitologia do H.P. Lovecraft, então talvez seja uma forma de dar uma dica que o Cthulhu vai aparecer de alguma forma, e eu acho que já está na 4ª temporada. Se eles têm alguma pretensão de incluir esse personagem dentro da mitologia do Rick and Morty, eu não sei se eles vão fazer, mas vale lembrar que eles já incluíram até mesmo o Diabo, então não teria problema nenhum eles incluírem os personagens do H.P. Lovecraft. Então se algum momento seria o ideal para apresentar esse personagem, seria agora na 4ª temporada, que a gente já teve bastante episódio, a gente já tá ali, vamos dizer, na metade aí de Rick and Morty, ou pelo menos a gente já está bem avançado na história, então seria um bom momento para incluir esse personagem. Então, pessoal, só aproveitando esse vídeo para frisar novamente, os episódios não vão chegar na Warner hoje, eles vão chegar na Warner possivelmente amanhã ou até na 4ª-feira, na 5ª-feira. Eles ainda não falaram se os episódios que vão sair na Warner são os episódios novos ou se são as temporadas anteriores, isso ainda não foi falado.
E a Warner continua completamente desorganizada com relação aos lançamentos de Rick and Morty. A gente aqui no Brasil não está sabendo praticamente nada. Eles já colocaram na Netflix americana e na Netflix de alguns outros países que os episódios vão chegar já na semana que vem. Cada episódio vai chegar com uma semana de atraso à Netflix, mas aqui no Brasil isso ainda não aconteceu. A gente ainda não consegue ver nas próximas semanas os episódios que vão ser lançados. Então, a princípio, os episódios não vão chegar uma semana depois na Netflix, como vai acontecer nos Estados Unidos. Eu só tô falando isso porque muitas pessoas pegaram prints aí que estão rolando na internet e me mandaram para saber se isso ia acontecer aqui no Brasil também. Então, galera, só lembrando, a partir de agora eu vou estar lá junto com as outras pessoas lá no grupo do Facebook, Rick and Morty FFF, falando a respeito da série, conversando, e as pessoas postam sempre links que a gente pode assistir por lá. Então, pessoal, como sempre, eu gostaria de saber qual é o nível de animação de vocês para essa segunda metade da quarta temporada. Vocês estão animados, estão pouco animados, estão muito animados, mal podem esperar a chegada ou não estão nem aí? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.